A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, Edelce, a paz. Oi, Neia, Senhor. Irmã Fátima, a paz. Desejar a todos os irmãos uma ótima sexta-feira. Que Deus possa estar abençoando você, a sua casa, a sua família. Nos abençoando. Fala, Lucão. A paz, meu irmãozinho. Tudo bem? A paz, irmã Fátima. Que o Senhor possa estar completando esse dia para nós com a sua palavra, enchendo o nosso coração, enchendo a nossa vida com as coisas que vêm do alto, porque é o alimento que a gente precisa. A nossa alma ela só é forte quando ela é alimentada pela palavra. A nossa vida ela está firme quando nós somos alimentados pela palavra, né? A Neta perguntando cadê o B. O B tá lá na sala com a Jéssica. Se ele ficar aqui, eu não consigo fazer a live. Eu tenho que enrolar ele e me tranco aqui no escritório, porque com ele aqui fica difícil. É muita saúde, ele não consegue ficar parado, não. A paz, meu pastor. Pastor Vanderlei, Deus abençoe. Queria agradecer aos irmãos pelas orações pela nossa família, né? Em prol da minha tia. Os irmãos tomaram ciência, alguns sabem do estado que ela se encontrava. E ontem o Senhor a recolheu, né? Nós nos despedimos dela ontem, né? E agradecemos, a gente se sente muito sustentado pela oração, pelo carinho, pelas palavras dos irmãos, né? Os irmãos que mandaram mensagem de conforto para mim e para minha família. Nós somos muito agradecidos a Deus por sua vida, porque de fato faz muita diferença a gente passar por um momento difícil na vida da gente, a gente ser abraçado, a gente receber uma palavra, receber um ânimo, né? Então obrigado aos irmãos pelo carinho comigo, com a minha família. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, tá bom? E nós queremos hoje tratar mais uma vez acerca da palavra contigo, de podermos dividir com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas antes de mais nada, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em nome dEle. Que o Senhor possa nos abençoar nessa live, abençoar a minha vida na palavra, abençoar você que está assistindo e que possa ser uma noite abençoada na presença do Senhor. Curva essa cabeça, vamos orar? Se você pode, aí onde você está, em casa, nessa hora, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e a Ti bendizemos porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre e nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor está no centro de todas as coisas, é o Senhor quem dá ordem para que tudo aconteça. Sem a Tua vontade nada acontece. O Senhor domina sobre tudo e sobre todos e não há nada que seja impossível para o Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por estarmos aqui reunidos como igreja. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, abençoar a nossa vida,
abençoar a vida dos meus irmãos que estão assistindo essa live, abençoando pela palavra, que a tua palavra fale ao nosso coração, Deus, que fale com cada um de nós aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração. Nos abençoe, ó Pai amado, nos conduza, que seja um tempo em que teu Espírito fale grandiosamente ao nosso coração. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós, no contexto de tudo aquilo que nós temos vivido e temos passado, né, e sobretudo na perda que a minha família sofreu ontem, né, da perda da nossa tia, a gente começa a olhar a brevidade da vida e no tempo da vida, do marco zero, do primeiro dia em que você nasceu até o dia da tua partida desse mundo, e aí o tempo dessa brevidade, quem decide é o Senhor. Tem pessoas que vão com dias avançados, outras vão muito novas, outras vão na metade do caminho, enfim. O fato é que na vida nós somos experimentados o tempo todo. Nessa vida nós vamos ser experimentados, vamos ser provados, nós vamos ser tentados, e as aflições elas vão surgir para os bons e para os ruins, né? Assim como o sol nasce para todos, para os bons e para os maus. Mas a verdade é que a gente vai caminhando e aprendendo, fortalecido. Lembra de Davi? Que quando Davi, por acaso, né? Vamos colocar umas aspas bem grandes, que a paz do Senhor, pastor Lélio, meu pastor amado. Davi, que quando por acaso é mandado por seu pai para visitar os seus irmãos lá no exército do rei Saul, para levar alimento para os irmãos, e aí ele chega naquela situação em que vê o gigante Golias afrontando o exército do Senhor e dizendo: não tem nenhum guerreiro valente aí no exército do Deus? O Deus de vocês não é poderoso? Então manda um guerreiro vir lutar comigo. Aquilo ali aquelas palavras entram pelo ouvido de Davi como uma afronta ao Senhor. Mas uma coisa me chamou muita atenção no contexto da história de Davi e Golias, e quando Davi se apresenta para Saul, e Saul olha para Davi, um pequenino, um jovenzinho, não tinha cara de guerreiro, ele não tinha cheiro de guerreiro, ele tinha cheiro de ovelha. Ele era pastor de ovelha. E aí talvez Saul, duvidando, diz assim: mas qual é a experiência que você tem para querer lutar contra um gigante? E aí Davi fala para ele: olha, o teu servo uma vez lutou guardando as ovelhas do meu pai, o teu servo uma vez lutou contra um urso, e eu agarrei o urso pela sua barba, e com a minha espada eu feri o urso e eu o matei. Ah, beleza, matou um urso, mas teve uma outra vez também que o teu servo, um leão, deu contra as ovelhas do meu pai e tomou uma delas, e eu fui até ele, lutei com o leão, eu salvei a ovelha e eu feri o leão. O teu servo matou tanto o urso quanto matou o leão, e eu vou fazer o mesmo com esse incircunciso filisteu. O que eu aprendi? Que aquilo que as experiências da vida de Davi prepararam ele para aquele grande momento. O aprendizado que Davi teve cuidando das ovelhas do seu pai e fazendo do seu cotidiano aquelas coisas que aconteceram, que sucederam, aquelas páginas da vida de Davi que foram escritas com luta, com tribulação, com dificuldade, aquilo ali fortaleceu Davi. E a vida do cristão ela é assim. A gente está sujeito a ter problemas, estamos sujeitos às aflições, que são uma realidade nesse mundo manchado pelo pecado que a gente vive. Enquanto nós estamos aqui, a gente não pode esperar muita coisa boa nesse mundo. A gente vai lutar, a gente vai guerrear, tem luta que a gente vai sair com cicatriz, mas vai passar por ela. E a gente sabe que tudo aqui nessa vida é passageiro. O próprio Cristo, Jesus, dizendo na sua palavra, diz que nesse mundo nós teríamos aflições. E tem pessoas que chamam de vento, né? A gente usa a gíria: estou passando por um vento, estou passando por uma prova, eu estou passando por uma tempestade. E aí, no contexto do dia chuvoso que nós estamos tendo hoje, eu queria usar essa figura de linguagem para nós falarmos na palavra hoje. Tempestade é uma figura de linguagem que a gente usa para
se referir aos problemas. Estou passando por uma tempestade, são as aflições. Estou passando por uma tempestade, são os meus temores. Eu estou passando por uma tempestade, são as situações difíceis que a gente atravessa na vida. E como é que a gente deve lidar com as tempestades da nossa vida? Abra a tua Bíblia comigo no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. É literalmente um contexto de tempestade, né? Uma fúria do tempo, uma tempestade literal, figurativa, que a gente usa para apelidar as nossas provas, as nossas demandas de luta do dia a dia. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 5. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, já saindo à tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Queridos, a tempestade, ela é uma realidade na vida cristã. É uma realidade na caminhada daquelas pessoas que decidem caminhar com... A gente vai andar na contramão do mundo, e andar na contramão do mundo, ela é difícil, é um preço que se paga, é uma luta que se trava, é uma luta contra você tentando vencer a tua vontade, vencer a tua carne, vencer a tua os desejos, para dominar o teu eu, o velho homem, um homem interior que insiste em querer se levantar muitas vezes. É uma luta, é uma guerra, é uma tempestade que a gente vai atravessar. Quanto menos a gente espera, parece que está tudo tranquilo, está tudo indo bem, está mil maravilhas dentro do casamento, dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, no convívio, está tudo bem, e de repente, pá! Surge uma tempestade. Ela se levanta como se... eu achei muito interessante o contexto, porque aqui não diz se o tempo estava ruim, diz que quando eles estavam atravessando, se levantou, enquanto eles estavam atravessando, uma tempestade de vento. Ela veio sem horas. Às vezes a tempestade na vida da gente vem sem avisar, sabe? Sem dar um sinal. Diferente daquela, o pastor pregou na semana passada, ou na retrasada, se não me falha a memória, que ele falou sobre o profeta que orou e disse para não chover durante tanto tempo, e aconteceu conforme a palavra do profeta, mas aí depois o profeta ora para que chova, e aí manda o moço ver, vai lá no cume do monte, olha lá para ver se está vindo, se está acontecendo alguma coisa diferente. Ele disse: olha, eu vejo lá longe, bem longe, se levantando do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tinha um sinal de que viria chuva, mas às vezes na vida da gente a tempestade chega sem avisar. Com Daniel, ele era um homem que tinha sido levado cativo para a Babilônia, mas conquistou ali um status de conselheiro do rei. Ele tinha um conceito gigante diante do rei Nabucodonosor, mas de repente um decreto é assinado, uma tempestade se levanta na vida de Daniel, e Daniel se vê lançado na cova dos leões.
Foi assim com Moisés, o Senhor dá a Moisés autoridades, olha, você em meu nome vai fazer prodígios e sinais, e você vai tirar o meu povo do Egito, e tira o povo do Egito, e parece que era já a grande vitória, porque a ordem de Moisés, de Deus para Moisés é, vai até o Egito e tira de lá o meu povo para celebrar para mim uma festa no deserto, para celebrar para mim um culto no deserto. Então era para tirar o povo do Egito. Tirou o povo do Egito, Moisés estava tranquilo, diz, olha, minha parte já fiz, mas ele caminha só um pouco fora e já se depara com uma tempestade, um mar vermelho estava diante de Moisés. Foi assim com Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que servia ao Senhor. Jó oferecia sacrifício a Deus, porque ele dizia, talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor, então eu vou oferecer um sacrifício pela expiação dos pecados. Era um homem temente a Deus. Era temente a Deus, ele era abastado, tinha recursos, tinha gado, tinha camelos, tinha muita coisa, e de um dia para a noite vem a tempestade na vida de Jó, e Jó perde tudo. Foi assim com Abraão, que sonhou durante tanto tempo para ter o seu filho, o filho da promessa, e Deus lhe entrega a Isaac. O pastor Lélio pregou sobre isso um dia desses, e entrega a ele Isaac, o filho da promessa. Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão pensava, tem que começar, né? Se você é uma grande nação, tem que ter o 01. E Deus dá, na velhice dele, Abraão com 100 anos, nasce-lhe Isaac. Alguns anos depois, o Senhor coloca Abraão diante de uma tempestade e diz, olha, Abraão, você vai ter que sacrificar o teu filho. As tempestades da vida vão vir. A tempestade da vida vai vir, meu amado. A gente precisa estar estruturado, porque às vezes as situações parecem que são irreversíveis, parece que não vai ter escapatória, parece que vai ser decretado, o meu fim vai ser assim, a minha derrota vai se dar desse jeito, nesse vento, nessa tempestade. A gente vê no contexto aqui que o barco estava balançando. O vento forte dava contra o barco, as águas estavam enchendo o barco, os marinheiros estavam esperando a morte. Eu não sei qual é a tempestade que você está atravessando na tua vida, pode ser uma doença ou talvez o médico tenha dito que é incurável, pode ser uma perda, pode ser o estresse, pode ser o desemprego, uma batalha espiritual, dívidas, problemas no teu casamento. A tempestade da minha vida e da minha família, a gente está convivendo agora com a perda do ente querido, que a gente orou tanto, desejou tanto que voltasse para casa, mas veio uma tempestade. Mas só que o interessante é que, assim como no contexto dessa história, que aqueles marinheiros, no meio da tempestade, se lembraram de Jesus, a gente aprende que as tempestades da vida, as tempestades que vêm até nós, que nos açoitam, as tempestades que batem na nossa porta, as tempestades que colocam medo na gente, as tempestades que às vezes balançam a nossa fé, também nos trazem para mais perto de Deus. Porque no meio da tempestade, aqueles homens lembraram, opa, por que é que nós estamos a perecer? Jesus está no barco. A tempestade faz com que a gente se lembre de Jesus. As provações fazem com que a gente se achegue mais perto de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Não é assim a canção que a gente canta? Os discípulos, no versículo 38 de Mateus capítulo 4, eles se lembram, Jesus está no barco. Eles perceberam que neles haviam limitação, neles haviam fragilidade. As suas habilidades como homens do mar, porque eram pescadores, tinham habilidade no remo, tinham habilidade com vela, tinham habilidade com o mar, naquele momento não iria resolver o seu problema. Às vezes a gente tem sabedoria, às vezes a gente tem entendimento de muitas situações, mas parece que algumas situações, alguma tempestade deixa a gente desarmado. Faz a gente entender o quanto pequenino nós somos.
fazem a gente entender como é que nós somos frágeis e como nós somos limitados. Como nós somos limitados. Na tempestade, um homem se lembra que ele é homem. A sua autossuficiência. Às vezes, amados, nós precisamos passar por uma tempestade, porque a tempestade nos coloca de joelho, e quando nós estamos de joelho, nós entendemos do tamanho que verdadeiramente nós somos. Nós somos o pó dessa terra. E a tempestade lembra que o homem é homem e também nos lembra que Deus é Deus, Ele está acima da tempestade, Ele está acima das nuvens. Infelizmente é uma pena que muitas vezes a gente só se lembra de que Jesus é grande, que Ele é poderoso, quando a gente passa pela tempestade, quando a gente passa pelos momentos difíceis. E sabe o que a gente aprende com isso? Que a tempestade também é uma escola. É uma escola que nos ensina mais sobre nós mesmos do que qualquer faculdade vai ensinar. A tempestade, as lutas da vida, às vezes mostram pra gente que também a gente não é tão fraco como a gente achava que é. Quantas coisas você já passou? Quantas dificuldades o Senhor já te livrou? De quantas provações, de quantas tentações, de quantas tempestades na tua vida você atravessou e o Senhor tem te sustentado até aqui? Quantas? A tempestade, ela faz a gente lembrar também, nos ensina também sobre a grandeza de Deus. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. E aí, no meio da tempestade, eles se lembram, Jesus está no barco. Ei, por que a gente está perecendo? Tem alguém poderoso com a gente no barco. Tem alguém que é maior do que a tempestade, tem alguém que é maior do que as ondas, tem alguém que é maior do que o vento. Vamos clamar Jesus. E eles correm para Jesus. Jesus estava lá no mesmo lugar, tranquilo, calmo, reclinando a sua cabeça sobre um travesseiro e ele dormia. Isso não significa que Jesus não se importasse. Você está passando por uma tempestade, às vezes você se sente sozinho. Você não está sozinho, Jesus se importa sim com a tua tempestade, mas é uma escola que você precisa frequentar esse tempo, sabe? É uma escola que você precisa passar e você vai aprender uma lição e você vai sair vencedor, você vai ser aprovado. Eles se lembram de Jesus e vão até Jesus, pedem socorro, eles clamam por Jesus. Quando vem as tempestades, o melhor lugar para a gente estar é perto de Jesus. Que bom que Jesus estava naquele barco. Que bom que Jesus estava naquele barco. Imagina nas lutas que você já passou na tua vida se Jesus não estivesse contigo. Se não fosse Deus, se não fosse a mão do Senhor, se não fosse a provisão dele, se não fosse a glória, a graça, a misericórdia dele sobre a tua vida, sobre a nossa vida, onde nós estaríamos? O que seria de nós? Que bom que Jesus está no teu barco. Que bom que Jesus está na tua vida. A tempestade ela não vai te submergir, você não vai se afogar nessa tempestade. Na tempestade nós devemos orar, clamar, buscar a face do Senhor. Porque na tempestade a gente vai ser fortalecido. Eu me lembro de uma tempestade que nós passamos na nossa vida. Eu era criança, tinha aproximadamente meus 8 para 9 anos de idade, e eu e meu irmão mais novo, o Rafael, a gente, em desobediência à nossa mãe, a gente subiu na laje para soltar pipa. E aí, a minha pipa estava no alto, eu estava feliz da vida, e meu irmão tentando empinar a pipa dele, tentando colocar a pipa dele no alto. E ele, daqui a alguns minutos, eu escutei um barulho, um estrondo na calçada, o barulho da lata de linha quicando no mármore da calçada, e eu não vi mais o meu irmão. O meu irmão caiu da laje, estava desacordado, eu olhei lá de cima, eu vi ele deitado na calçada e aquilo me deu um desespero.
Eu pulei de cima da laje para uma outra laje menor, de telhado, quase aquilo ali poderia ter quebrado, que na nossa casa o banheiro ele era do lado de fora. Eu pulei em cima do telhado, pulei gritando pela minha mãe, e as pessoas na rua que viram ele caindo da laje já entraram no quintal e para tentar prestar o primeiro socorro, e aquilo ali foi uma tempestade muito grande na nossa vida. Eu era criança e a gente indo visitar o meu irmão no hospital, ele teve traumatismo craniano, e a gente achava que aquela tempestade ela seria duradoura, e nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor nos deu vitória. O Senhor nos livrou da morte naquele dia, e meu irmão está hoje com 42 anos, vai fazer 42 anos, para a honra e glória do nome do Senhor. Pensa que a tempestade ela te faz mais forte porque ela vai trazer um aprendizado, você não vai ser derrotado ali. No versículo 39, no meio da tempestade, Jesus ele atende ao clamor, ele atende ao apelo, Jesus atende ao pedido daqueles homens que estavam no barco. E Jesus ele sai da popa, vai para a proa do barco e ele acalma a tempestade. Ele dá uma ordem. Basta uma palavra do Senhor na tua vida para essa tempestade se acabar, para essa tempestade passar, para esse tempo ruim passar, e vai ficar só o aprendizado, vai ficar só a lição, e você vai sair mais forte, vai ser vitorioso. Ele acalma a tempestade emocional, Jesus acaba a tempestade espiritual, ele acalma a tempestade de toda e qualquer natureza. Isaías 41, versículo 10, eu gosto muito do livro do profeta Isaías, é um dos livros que eu mais gosto de ler na Bíblia. Isaías 41, versículo 10, tem um versículo que ele diz, o Senhor diz para você na palavra, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou com Deus, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra de justiça. Salmo número 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrareis, e tu me glorificarás. Salmos número 107, versículo 28 ao versículo 30, então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra da sua angústia. Faz cessar a tormenta, de modo que se acalmam as ondas, e eles se alegram com a bonança, e assim ele leva vocês a um porto seguro. Nós oramos pela vida da nossa tia, e o Senhor decidiu levá-la. Eu estava na porta do hospital e quando nós recebemos a notícia, a minha prima ligou desesperada e falou, olha, o médico do hospital me ligou e mandou levar o documento da minha mãe, eu estou desesperada, e falou, nós vamos com você. Eu saí de casa e nós chegamos praticamente juntos lá no hospital. E ela entrou no hospital, só pode entrar uma pessoa, ela entrou e ficou 50 minutos sentada numa cadeira, esperando alguém vir falar com ela, porque os médicos estão muito atarefados por conta desse contexto todo que nós estamos vivendo. E aí, quando o médico vem falar com ela, ela não esperou nem terminar a notícia, e ela já saiu do hospital chorando, veio para o lado de fora na nossa direção, e ali no meio da rua nós oramos a Deus. Oramos ao Senhor. Foi uma oração de alívio, porque a gente está muito triste, porque a gente está perdendo uma pessoa que a gente ama. O ser humano ele não foi criado para perder. Quando Deus nos criou, lá no Éden, lá no início de todas as coisas, ele nos criou perfeito. Mas o pecado deformou a nossa história. Por conta do pecado, a morte entrou no nosso caminho. Por conta do pecado, nós nos distanciamos de Deus. E a gente começou a perder muitas coisas. Perdemos a glória dele. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E naquele momento nós oramos, e no meio da oração que nós começamos chorando, na metade da oração nós estávamos louvando a Deus, dizendo, Senhor, obrigado pela salvação que nós temos em Ti. Obrigado pela esperança da glória.
Obrigado porque em João o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. E nós sabemos que a nossa tia, ela foi recebida na glória. Acabou a tempestade. Acabou o vento. Acabou para ela a provação. Lá o coronavírus não entra. Lá o problema financeiro da nossa vida não vai nos alcançar. Sabe, amados? Porque Jesus, ele vai curar as nossas tempestades. Mas só que a gente fica achando que a cura da tempestade talvez vai ser nesse mundo. A gente acha que, como o apóstolo Paulo achava: Senhor, tira de mim o espinho na carne. Tira de mim esse espinho. Ele diz que por 3 vezes ele orou. E a palavra do Senhor para ele era sempre: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Queridos, o Senhor está dizendo para você hoje: a minha graça te basta. Se nós esperamos só nesse mundo, nós somos miseráveis. Porque a maior recompensa que está nos aguardando, o ladrão não pode roubar, as traças não podem destruir, porque aquilo que de melhor o Senhor tem preparado para nós nos espera lá na glória. As tempestades vão vir e nós vamos vencê-la. Nós vamos vencê-la. O vento contrário, ele faz a pipa subir. E cada vez mais alto, cada vez mais alto. Quanto mais o vento sopra contra, mais alto a pipa sobe. É uma criança. Eu estava em 5 dias ensinando o Bernardo a soltar. E eu falei para ele: filho, vamos soltar pipa? Ele: pai, por quê? Eu falei: está ventando. Ele: ventando? O que é ventando? Eu falei: olha, o vento, quando bate contra a pipa sobe. Alta. O vento, quando dá na vida do crente, o crente sobe. O crente fica mais forte. O vento, quando sopra contra a tua vida, meu amado, é para te fortalecer. O vento faz você subir, faz você ficar mais perto de Deus. O vento na nossa vida não vai nos derrubar, porque embora possa ferir o nosso corpo, embora possa levar de nós as nossas posses, a nossa alma, o nosso espírito está guardado no Senhor. Os problemas, as aflições deste mundo, as situações difíceis que nós estamos passando hoje, elas estão nos fortalecendo. É a última? Não. Não vai ser a última. Não vai ser a última prova, não vai ser a última luta, não vai ser o último round. Você vai vencer um round, vai descansar um pouquinho no banquinho e daqui a pouco vai ter que se levantar para lutar de novo. Mas lute, em frente, dando glórias a Deus, cantando o hino de vitória, coloca um sorriso nos lábios e agradeça e engrandeça o nome do Senhor. Jesus está no nosso barco, amém? Jesus está no nosso barco. Ele está conosco. E as tempestades da vida, elas não vão poder te parar. Vamos lutar em nome de Jesus. Vamos avançar em nome de Jesus. Vai chegar um dia que o Senhor vai dizer: vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. O Senhor traz calmaria para nós. Ele vai levar a gente para o porto seguro. Em meia tempestade, nós notamos que somos dependentes do Senhor. Temos dependência do seu poder, temos dependência do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Os nossos recursos, nosso conhecimento, a bagagem de vida que a gente tem, vai ajudar? Vai. Mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O Senhor, Ele está guardando você, está guardando a gente.
no meio dessa tempestade toda, o vento não vai ser vencedor. Vencedor é aquele que anda com Jesus. Vencedor é aquele que caminha com Jesus. Vencedor é aquele que olha para o alto e diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não vai deixar vacilar o teu pé. Não dormitará aquele que te guarda. A gente precisa aprender que com as tempestades, com o vento que a gente atravessa na nossa vida, a gente vai passar por uma escola. Mesmo que saibamos que o final da lição é: nós somos pequenos e o Senhor é grande, a gente precisa passar por isso. A gente vai ser provado, a gente vai ser tentado, a gente vai passar por muitas lutas. Mas tem de bom ânimo. Alegra o teu coração no Senhor. O Senhor vai nos dar vitória. Aqui nessa vida ou na vindoura, o Senhor vai te dar vitória. Esteja guardado no Senhor, guarda o teu coração no Senhor, guarda a tua mente no Senhor. Te apega com Deus cada dia mais e mais e mais e mais. Aproveita esse tempo que Deus te tirou da correria. Deus tirou você do ativismo. Deus colocou a gente dentro de casa para ficar quietinho. E um coração quietinho escuta melhor a voz de Deus. Dobra o teu joelho, se achega mais perto de Deus. Porque quanto mais perto que nós estivermos do Senhor, a gente vai se lembrar de que quando vier a provação, de que quando vier as tempestades da nossa vida, é só a gente clamar, porque Jesus está no nosso barco. Ele está conosco e vai levar o nosso barco até um porto seguro. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ajude a caminhar no meio da tempestade. Não é o fim não, viu? Não é o fim. Dói. Dói muito passar pela tempestade. Mas o Senhor está no barco. O Senhor está no controle. E louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não esperamos nessa vida. A nossa recompensa está no porvir. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Encara esse vento. Encara essa tempestade. Davi falou para o gigante: eu vou contra você em nome do Senhor. Olha para esse problema que está batendo na tua porta e diga: eu vou vencer no nome do Senhor. Não é na minha força, não é na minha sabedoria, não é pelo meu próprio braço. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, vai dizer o salmista, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O Senhor está no nosso barco. Ele vai fazer a gente caminhar em vitória. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Fica firme. Fica firme na rocha. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. E não vai deixar o nosso barco afundar. Vamos orar? Curva a tua cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez. Paizinho, louvado seja o teu nome, porque o Senhor escuta o nosso clamor. Louvado seja o teu nome, porque no meio da tempestade, no meio do vento, no meio das tribulações e aflições desta vida, nós temos a quem clamar. Nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso barco. E ainda que sintamos a dor da luta, ainda que sintamos um golpe no meio da batalha, nós sabemos o fim. Nós sabemos como será o final desse filme. O final desse filme, o final de todas as coisas vai ser o soar lindo de uma trombeta. E a igreja do Senhor Jesus vai subir gloriosa. O triunfo da igreja será no dia em que a igreja será transformada de igreja militante para igreja triunfante.
E esse dia vai chegar para nós. Vai chegar para nós quando findar o nosso tempo aqui na terra, ou quando o Senhor vier buscar a tua noiva. Quer seja num tempo ou no outro, nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos agarrados a ti. Nós estaremos, ó Pai amado, quedados aos teus pés. Nós estaremos à sombra da cruz do Altíssimo. Nós estaremos debaixo das tuas asas, Senhor. Porque não existe lugar melhor para se estar, na bonança ou na tempestade, que não seja estar com Jesus. Ajuda-nos, ó Pai amado, a passar pelas tempestades desta vida, que são muitas. As tempestades são muitas, mas maior é o Senhor. Maior é o Senhor que tem autoridade para dizer: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, e a bonança chega. Louvado seja o teu nome. Tu és um Deus todo-poderoso, tu és o Deus tremendo de nossas vidas. Abençoa, Pai amado, a tua igreja que está reunida aqui nesta noite. Abençoa o teu povo, Pai amado, que está recebendo essa mensagem. Cada casa, cada lar, cada chefe de família, cada mulher, dona, mãe de casa, mãe, cada jovem, cada homem que, ó Pai amado, tem passado o seu vento, tem passado a sua tempestade, que tem, ó Pai amado, sido alcançado por essa palavra, que o Senhor está no barco, o Senhor está do nosso lado, e nós vamos vencer, em nome de Jesus, toda e qualquer tempestade, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Continua abençoando a nossa igreja, os nossos pastores. Obrigado pela vida do pastor Vanderlei, obrigado pela vida do pastor Lélio, obrigado pela nossa igreja, por nossas congregações. Obrigado, ó Pai amado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua, ó Pai amado, ouvindo a nossa oração, Senhor. Abençoa, ó Pai amado, a nossa nação. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, o presidente da República, os governantes, os deputados, senadores. Transforma os corações de pedra em coração de carne. E muda, Pai. E muda. Muda a história da nossa nação. Abençoa, Pai amado, a turma da área da saúde que está ali no pelotão de frente, guerreando, combatendo essa doença. Guarda eles, acampa os teus anjos ao redor deles. Faz eles prosperar em cada trabalho, em cada plantão, em cada exercício, que eles possam ser vitoriosos para a honra e glória do nome do Senhor. Continua abençoando o teu povo, aqueles que estão enfermos, visita, Senhor. Dá o alento. Dá ordem, Pai amado, para essa tempestade passar. Em nome de Jesus. Levanta aquele que está caído. Fortalece suas pernas, mantém ele de pé para continuar a caminhada, para continuar andando contigo. Nós oramos mais uma vez pela nossa família. Visita, Pai amado, os meus parentes, a minha prima Priscila, a Maria Eduarda, o Jair. Que teu Espírito, que excede todo entendimento, possa derramar a tua paz sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Nos abençoe, nos dê um final de noite abençoado na tua presença. Nós te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te fortaleça. Não tema. Fica firme. Deus está contigo. O guarda de Israel não vai dormir. Deus abençoe. Amanhã nós nos encontramos. O presbítero Wagner vai trazer uma palavra abençoada para a tua vida. Muito obrigado por você, mais uma vez, que tem orado pela nossa família. Continua nos ajudando em oração. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Amém? Obrigado. Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus, queridos. A paz.